Fala pessoal, tudo bem? Vamos falar agora sobre a supremacia norte-americana no mundo atual. Afinal, o que fez os Estados Unidos ser considerado como o país mais poderoso do planeta? Quais foram os fatores econômicos, históricos e militares que deram essa hegemonia dos Estados Unidos, fazendo com que ele tenha seus tentáculos dominando todo o planeta a todo momento? De que maneira isso aconteceu? A gente precisa sacar já de cara como é que se organizou a história e como é que houve essa ascensão estadunidense ao longo dos tempos. Vale lembrar que o processo de colonização estadunidense aconteceu na parte do Nordeste estadunidense de uma maneira mais tranquila, onde houve uma colonização de povoamento. Claro, a Inglaterra não era boazinha também. Ela acabou fazendo essa colonização da parte do Nordeste dos Estados Unidos, fazendo uma expulsão de puritanos, de pessoas que não tinham aí a mesma ideia religiosa dominante na Inglaterra. Mas não houve aí um processo de domínio econômico, principalmente. Portanto, essas colônias do norte dos Estados Unidos passa a ter um viés mais industrial, copiando aquelas ideias inglesas que estavam vindo. Logo, eles alcançaram uma prosperidade econômica muito forte. Agora, nas colônias ao sul dos Estados Unidos, já houve aí um processo de colonização exploratória, agroexportadora, monocultora, grandes aristocratas e escravocratas também. Só que com o tempo houve aí o desenvolvimento então da independência dos Estados Unidos, onde fez com que essas 13 colônias passassem a formar um único país. Dessa maneira, então, acabou tendo de início já divergências entre a maneira como conduzia a economia do país. E logo teve a Guerra Civil Americana, onde as colônias do norte acabaram aí brigando com as colônias do sul. E, obviamente, as colônias do norte, mais industrializadas, tinham aí um capital muito mais forte do que as colônias do sul, que eram mais agropecuárias. Claro, as do norte acabaram vencendo e instalando um sistema de liberalismo econômico dentro dos Estados Unidos da América. Dessa maneira, então, há o processo aí de início da expansão territorial. Assim, não simplesmente nas 13 colônias acabam ficando ali o território estadunidense, mas havia a necessidade de alcançar a costa oeste. Então há o processo da marcha para o oeste, gerando aí anexações, compras de terras, guerras com os nativos indígenas da região, gerando alguns genocídios, guerras com o México, enfim, até alcançando aí a costa oeste. Dessa maneira, então, há o processo da expansão territorial dos Estados Unidos. Porém, nessa época, acaba tendo ali, percebendo a necessidade, a importância desse poderio que tinha os Estados Unidos em ter ali acesso tanto ao Oceano Atlântico quanto ao Oceano Pacífico. Demorou muito pouco para eles começarem a formar aí uma esquadra importante para dominar os mares da região. Agora, da mesma maneira, os Estados Unidos acabava também tendo aí uma importância de poder militar. E isso acabou sendo também preponderante. Dessa maneira, então, nós temos agora o processo da expansão continental. Existia aí o chamado Destino Manifesto, onde alguns grupos estadunidenses acreditavam que seriam eles aí as pessoas que deveriam liderar todo o continente americano, uma vez que eles eram capazes de organizar todo o sistema de ordem, não simplesmente nesse território onde formou os Estados Unidos da América, mas sim todo o continente americano. Dessa maneira, começa um processo de pensamento que culminou com a doutrina Monroe, que foi exatamente a América para os americanos. Não tinha essa que ficar ali colonizadores espanhóis, colonizadores ingleses, holandeses na região. Para eles, quem deveria controlar eram os próprios estadunidenses. Assim, entra com Roosevelt a política do chamado Big Stick. Big Stick em inglês, o grande porrete. Basicamente aí uma forma de
fazer um processo de dissuasão às colônias que ainda eram britânicas, espanholas, portuguesas na região, e também aí fazer com que os Estados Unidos tivessem um poder militar em toda a região da América Central e América do Sul. Assim, ele dizia que cada um pode escolher o pensamento que quiser, mas nós estaremos sempre com o nosso porrete buscando aí as nossas ideias, colocando as nossas ambições. Então, existia já uma ideia de um imperialismo estadunidense, um processo de expansão de suas ideias. Não necessariamente expansão continental, no sentido de alcançar territórios, porque já tinha um bom território ali nos Estados Unidos. Mas a ideia era expandir a influência geopolítica, a influência militar sobre as outras regiões. Dessa maneira, então, nós temos aí o processo de diversas guerras que aconteceram. A Guerra Hispano-Americana, que tirou de Cuba todo o desenvolvimento espanhol e começa então a entrar a influência estadunidense em Cuba. Então, até a década de 50, Cuba se transforma aí num quintal, numa região de eventos dos Estados Unidos, a casa de praia do estadunidense. Então, o que é Las Vegas hoje, com cassinos, com shows, com toda aquela situação do business envolvido aí no entretenimento, acontecia em Havana, a capital de Cuba. Dessa maneira, então, essa região, assim como Porto Rico e também lá na Ásia, as Filipinas, eram considerados estados associados aos Estados Unidos. Todas as regras, todas as leis aprovadas desses países tinha que passar pelo crivo do Congresso norte-americano. Tamanha era a dominação que os Estados Unidos tinham com esses países e vários outros pequenos também na América Central. Assim, o poderio estadunidense passa então a ter aí cada vez mais vez, cada vez mais voz. Só que na parte econômica, os Estados Unidos ainda não eram tão importantes assim, uma vez que todo o capitalismo industrial inglês fez com que a Inglaterra se tornasse um grande país poderoso na questão do comércio internacional, na geopolítica econômica, vamos dizer assim. Só que chega a época da Primeira Guerra Mundial. E um pouco antes, temos uma época na Inglaterra, assim como diversos outros países na Europa, que é chamado então esse momento de La Belle Époque. É um momento onde está todo mundo em paz, suas indústrias sendo desenvolvidas, o imperialismo europeu sobre a África acontecendo firme, então a riqueza da Europa acontecia muito bem, mas existiam alguns revanchismos ali na região, alguns problemas que tinham ali algumas distensões entre alguns países. Essas distensões gerou então um outro processo, que foi aí a chamada paz armada, uma corrida armamentista para caso acontecesse ali alguma guerra, algum desentendimento entre esses povos da Europa, que de fato aconteceu. Mas os Estados Unidos acabou se firmando como um país neutro nessa situação. E ele começou a desenvolver a parte da indústria bélica, a indústria da guerra dentro do território estadunidense. Então ele vendia as armas tanto para um lado de uma aliança militar quanto para outra. Então os Estados Unidos então estavam ali, vendendo armas para os dois lados e os dois lados comprando essas armas. E isso acabou gerando um desenvolvimento, uma riqueza muito importante para os Estados Unidos, pois tanto um lado quanto o outro estavam comprando tudo isso. Até que chega a Primeira Guerra Mundial e esses dois lados começam então a se degladiarem. E isso dura um certo tempo, 3, 4, 5 anos, que vai gerar então um processo de enfraquecimento dos principais aliados estadunidenses, aqueles que estavam devendo mais nessa situação de compra de armas, que é a parte da Inglaterra e da França. Dessa maneira, então, a Inglaterra acaba dando um jeito de fazer com que os Estados Unidos entrassem do lado deles da Primeira Guerra Mundial. E, com isso, acaba definindo toda a Primeira Guerra. A Primeira Guerra Mundial, ela termina com um tratado impondo à Alemanha, principalmente, duras imposições de taxas, tributos a serem pagas para outros países. Claro, a Alemanha era um país importante, era um país rico, mesmo com todo o problema da guerra. Então, com isso, passa a gerar riqueza para a Inglaterra e para a França, que eram os principais países que deviam para os Estados Unidos.
Assim, com essa dimensão, os Estados Unidos começam a ter cada vez mais riqueza, ter cada vez mais importância. E aí entra o período da entreguerras, uma época que nos Estados Unidos passa a ser chamado de American Way of Life. Traduzindo aí num português bem baixo, o estilo de vida americano. Qual era o estilo de vida americano? Roupa da marca, um tênisinho legal. Você, para estar próximo de um círculo social, você precisava estar na onda do consumismo. Então, a indústria estava a grande vapor porque toda a indústria europeia estava destruída. Então, quem estava alimentando o mundo na parte industrial eram os Estados Unidos. Então, se produzia nessa época. Do outro lado, a Europa comprava. Dessa maneira, temos então um novo sistema de desenvolvimento industrial existente nessa época, o chamado Fordismo. Henry Ford, um grande industrial da área automotiva, começa a desenvolver um sistema onde passa uma esteira e o seu operário faz trabalhos repetitivos, a ponto de ser muito barato o salário desse trabalhador e, consequentemente, gera um estoque enorme para ser escoado para a população europeia. Claro, dessa maneira também, o barateamento do salário do operário e também o barateamento do produto a ser feito fazia com que o operário tivesse condições de comprar o próprio fruto do seu trabalho. Assim, ficaria muito mais lucro para as indústrias e muito mais poder econômico para o país. Assim, então, esse processo de muito desenvolvimento de produtos e muita compra vai diminuindo, vai perdendo o seu caminho. Chegando, então, à chamada crise da Bolsa de Nova York em 1929, que fez com que os Estados Unidos perdessem grande parte desse poder econômico, uma vez que a Europa já estava desenvolvendo aí a sua indústria, já estava praticamente pronta. Só que os Estados Unidos criou uma teia de dependência estadunidense muito forte, que não só os Estados Unidos perdeu com isso, mas vários países da Europa e também da América Latina acabaram entrando em crise juntos. E isso acabou gerando aí uma nova forma de desenvolvimento, um novo acordo chamado New Deal, que fez com que os Estados Unidos, com ideais do John Maynard Keynes, começasse a então utilizar o estado de bem-estar social, dar condições para que a população se desenvolvesse. E ele só gerou todo esse desenvolvimento quando chega aqui, na Segunda Guerra Mundial, pois com isso os Estados Unidos passam então a ter um poder efetivo dentro da guerra, também acabando aí definindo a Segunda Guerra junto com a União Soviética. Esse processo então, para a definição da Segunda Guerra, cria dois poderes distintos no planeta: os Estados Unidos, o seu poder capitalista, e a União Soviética, o seu poder socialista. Com isso, os Estados Unidos precisam fortalecer todo o capitalismo no mundo para que o socialismo acabe não entrando. Com isso, gera a Conferência de Bretton Woods, onde o padrão dólar, o dinheiro estadunidense, passa a ser a moeda de troca internacional. Trocando em miúdos, os Estados Unidos passa a ser o fiador de toda a economia do mundo. E cria-se também duas instituições importantes para que o capitalismo não quebre: o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial. Assim, na Conferência de Yalta, que foi uma conferência do pós-Segunda Guerra Mundial, faz com que a União Soviética gere um desenvolvimento muito forte, um poder muito forte que ameaça os Estados Unidos. Já na Conferência de Potsdam, os Estados Unidos mostram o seu poder com as bombas de Hiroshima e Nagasaki sobre o Japão, formando então essa importância militar, essa hegemonia militar, que durante todo o processo da Guerra Fria acaba tendo essa grande divisão. Os soviéticos, os estadunidenses, o capitalismo e o socialismo. Um dia vai acontecer a Terceira Guerra Mundial. Felizmente ela não aconteceu, pois houve problemas estruturais, estratégicos, econômicos na União Soviética, que fez com que ela acabasse aí sendo diminuída essa potência e, consequentemente, se desfazendo mais precisamente em 1991. Assim, os Estados Unidos, na parte militar, no pós-Guerra Fria, no surgimento da nova ordem mundial, ela passa então a surfar sozinho nessa onda militar. Ninguém tem o poder militar como os Estados Unidos. Porém, com o desenvolvimento aí de blocos econômicos, faz com que os Estados Unidos acabe tendo uma divisão do poder econômico com a União Europeia, com a China e com o Japão. Assim, os Estados Unidos se transforma num grande país
num poder aí hegemônico militar e também econômico, que acaba tendo novos desafios daqui para frente, tentando ver como é que ela vai se organizar na questão econômica. Você entendeu essa aula? Eu espero que você tenha entendido. Eu vou ficando por aqui desejando para você um ótimo momento de estudos. Muito obrigado por ter assistido essa aula e tchau, tchau!